Sou Marilise Einsfeld e desde pequena me sinto como professora. O que mais gosto é interagir com as pessoas, compartilhar conhecimentos e assim aprender sempre mais. Ministrar cursos e treinamentos é um prazer e uma alegria para mim. E faço isso há quase 60 anos. A constelação familiar, ela atua de uma forma científica. Não tem nada a ver com religião, não tem nada de místico. Sempre me envolvi em trabalhos voluntários nas comunidades onde morei. Em todas minhas atividades estava a vontade de agregar algo novo para a vida de outras pessoas e também aprender com o que as pessoas compartilhavam comigo, suas histórias de vida, desafios e sucessos. Percebi que cada pessoa traça o seu destino, e quando conheci as constelações familiares, vi que é a forma mais eficiente de compreender qualquer tipo de conflito em relacionamentos. Consegui estudar constelações familiares por alguns anos diretamente com Bert Hellinger na Alemanha. Como a minha formação sempre foi só com a Escola Hellinger, eu estudo na Alemanha desde 2013 e aqui no Brasil também, sempre com os Hellinger, né? Ainda continuo estudando e confio em Sophie Hellinger, que leva os ensinamentos e a prática das constelações a muitos países do mundo. Fiz constelações em mais de 300 grupos em várias cidades do país, inúmeras palestras e participo de alguns projetos em que se utilizam as constelações no sistema prisional. Uma grande experiência no Amapá e em Santa Catarina. Sou uma multiplicadora da Hellinger Schule, ministrando workshops, treinamentos e cursos para que muitas pessoas conheçam e se utilizem das constelações familiares como uma abordagem vivencial e prática no seu dia a dia. Por favor, Maria. Então, aí estou eu e agora convido a Taine para dar um oi para a gente. Boa noite. Estão escutando? Sim. Boa noite, pessoal. Eu sou a Taine. Estudo com muitos de vocês que estão aqui e é um prazer para mim participar como moderadora desse seminário. Com a querida Prof. Marilise, que é uma inspiração para todos nós, né? A partir de agora, vocês vão colocando as suas perguntas aqui no chat. A Taine vai ler as perguntas e ela vai organizar, porque às vezes muitas pessoas repetem as perguntas ou fazem perguntas muito semelhantes. Então, a Taine vai organizar isso tudo. Eu vou conversar uns minutinhos com vocês, abro para as perguntas e também vamos ter oportunidade de que alguns de vocês possam falar aqui, né, em tela cheia, aqui ao vivo, fazer a sua pergunta ao vivo, que é bem importante. Então, vamos lá. Do que se trata Familienstellen? A Fernanda achou bem difícil de falar esse nome, né? E realmente é. É um nome alemão, uma palavra alemã que Bert Hellinger criou para o trabalho dele. Não tem tradução. Com o decorrer do tempo e da propagação do trabalho de Bert Hellinger, acabou se confundindo um pouco com uma tradução que veio do inglês, Family Constellation, então se colocou como constelação familiar. Até há pouco tempo, mesmo no vídeo que vocês viram, que é recente, a gente falava sempre constelação familiar. Agora, é permitido e nos é orientado usar o termo original. Este termo que Bert Hellinger descobriu, criou e que não tem uma tradução em outra língua. É uma palavra criada por ele, Familienstellen, que é a constelação familiar original de Bert Hellinger. E do que se trata a constelação?
como é que se faz uma constelação, para onde vai uma constelação, para o que precisamos, por que precisamos de constelação, do que se trata este trabalho Familienstellen de Bert Hellinger. As descobertas de Bert Hellinger são o seu grande legado. Ele faleceu há pouco menos de 2 anos atrás e nos deixou um conhecimento gigantesco com relação a o que acontece com os relacionamentos. Os relacionamentos humanos são iguais em qualquer lugar do mundo. Não dependem de raça, religião, país, condição, nada, porque todos os relacionamentos têm os mesmos fundamentos. Todos os relacionamentos. E não importa se o relacionamento foi bom, agradável, ruim, todos os tipos de relacionamentos têm como base algumas leis da vida, que acontecem na vida, de todos. Então, uma descoberta potencial de Hellinger foi: quais são estas leis? Que leis são essas que regem a todos os relacionamentos? Quando Bert Hellinger, pelos seus estudos, trabalho, descobriu estas leis, essas ordens da vida que permeiam todos os relacionamentos, assim também ele descobriu como harmonizar, como trazer paz aos conflitos, como obter uma solução para uma questão, porque então o pano de fundo era visto por conta dessas leis que estão permeando todos os relacionamentos. Bert Hellinger escreveu mais de 100 livros, muitos traduzidos para o português. No final, eu vou colocar para vocês aqui alguns livros que considero básicos para compreender um pouquinho dessas descobertas de Bert Hellinger. Mas posso dizer a vocês, a gente não para de estudar nunca. Eu nunca vou parar de estudar. Sempre eu aprendo alguma coisa nova. Cada vez que eu abro um livro, eu trouxe aqui alguns até para mostrar para vocês. Esses 2 aqui são livros de Sophie. E este aqui é um dos livros que a Escola Hellinger nos apresenta como possibilidades de compreensão, de um resumo da constelação familiar, de Familienstellen. Quanto mais a gente conhece, quanto mais a gente trabalha com isso, mais a gente se encanta e descobre maravilhas a respeito dos relacionamentos. É por isso que podemos trabalhar com constelações familiares, com Familienstellen, em qualquer área da vida. Na saúde, nos relacionamentos, claro, relacionamentos afetivos e familiares, nas empresas, nas escolas, em qualquer lugar onde existam pessoas se relacionando, é possível você utilizar este aprendizado, essas técnicas, essa compreensão de Familienstellen. A Sophie Hellinger diz assim: para ser um constelador, para que um constelador
possa trabalhar, é preciso que tenha muita experiência e que tenha ele mesmo, o próprio constelador, assumido responsabilidades na sua vida e ter superado tarefas importantes. Já vamos olhar um pouquinho para isso, que agora eu vou contar para vocês algumas das leis que o Bert Hellinger descobriu. Eu vou até colocar aqui na tela, vamos ver se eu consigo compartilhar a tela com vocês. Estou aprendendo a utilizar o PowerPoint, né? E é muito legal, porque eu acho que eu vou conseguir compartilhar alguma coisa aqui que eu preparei para vocês, apenas como um norte. Viu que bonitinho? Já sei até fazer PowerPoint. Descobertas de Bert Hellinger, inspirações e comprovações de Sophie Hellinger, a sua esposa, que fundou a Hellinger Schule, a escola Hellinger, no ano de 2000, e a esposa de Bert Hellinger, a Sophie, ela leva para todo mundo os ensinamentos da Hellinger Schule, que são as descobertas de Bert Hellinger. Então, algo que ele percebeu que permeiam todos os relacionamentos são estas ordens que ele chamou de ordens do amor, muitas vezes chamamos também de ordens da vida, porque acontecem na vida de todos. Eu não vou me alongar muito aqui, porque eu quero escutar vocês e responder as perguntas de vocês, né? E como a Fernanda já falou, no dia 20 nós vamos ter uma vivência. E aí sim a gente vai aprofundar mais. Na vivência são 3 horas. Então nós vamos ter tempo de fazer constelações, de praticar, né, Familienstellen. Vocês vão ver como acontece e uma pessoa pode ser constelada. Nós vamos também fazer exercícios em salas separadas. Então a gente vai ter bastante tempo para trabalhar. Então, hoje eu vou dar uma pincelada aqui para quem ainda não conhece e tem vontade de saber para o que serve, né? Constelação familiar e Familienstellen. Observa que existe uma lei que é do pertencimento e que basicamente diz o seguinte: todos nós pertencemos a uma família. Todos nós viemos de um pai e uma mãe. Todos nós temos o direito de pertencer. E quando se fala todos, não são apenas todos nós que estamos aqui, ou todos que a gente conhece e gosta, ou todos que a gente acha que são os bonzinhos. Não, são exatamente todos que pertencem ao sistema familiar. E nisso se incluem aqueles que não foram muito bons, aqueles que foram mandados embora da família porque fizeram coisas que não eram adequadas, aqueles que se suicidaram ou morreram muito cedo e ficaram de alguma forma esquecidos ou não mencionados, aqueles de quem a família se envergonha, as crianças que não nasceram, os abortos provocados ou espontâneos. Todas essas pessoas têm um lugar na família. E a família, esse sistema familiar, não permite que ninguém seja excluído. E as exclusões causam os desequilíbrios. Então, quando eu disse para vocês que Bert Hellinger, quando percebeu estas leis, também percebeu como a gente pode voltar a equilibrar aquilo que estava difícil, complicado, emaranhado. Uma das outras leis é a hierarquia, ou a lei da pertinência. Quem veio antes? Quem chegou primeiro. E esta lei vale para tudo, todos os relacionamentos. Quem chegou primeiro, por exemplo, na família, o pai e a mãe,
depois os filhos. Quem chegou primeiro dos filhos? O mais velho, depois os mais novos. Quem chegou primeiro numa empresa? Quem criou? O diretor, o dono. Quem chegou primeiro num relacionamento, num casamento, por exemplo, em que você casa com alguém que já foi casado e tem filhos. Quem chegou primeiro nesse relacionamento? Os filhos do primeiro casamento, a esposa do primeiro casamento, todos têm um lugar. Todos têm o seu lugar, a sua ordem de chegada. E uma terceira ordem da vida é o equilíbrio. E aí é muito interessante, vamos ver se eu coloquei aqui. Eu acho que eu coloquei adiante mais um. Vamos ver. Não, aqui já estão as sugestões de livros. Mas eu lembro de ter escrito em algum lugar, e talvez foi para uma aula que eu dei, que eu acho bem interessante na questão da lei do equilíbrio entre tomar e dar. Muitas vezes nós usamos assim, o equilíbrio entre dar e receber. Mas como é que eu vou dar se eu ainda não recebi? Então, primeiro eu tomo, primeiro eu recebo. E a primeira coisa que eu tomo e recebo é a vida, que eu recebo dos meus pais. A partir daí, eu posso dar algo, o que eu já tenho. Vocês vão ver isso um pouquinho adiante, quando eu vou falar das ordens da ajuda, como é que um constelador se comporta. Então, sobre o que é uma constelação? A constelação é para olhar algo que não tinha sido visto, que está como um pano de fundo, que estava obscuro, que estava velado, que não era percebido conscientemente. E então a pessoa que olha isso compreende algumas coisas. E quando ela compreende, ela pode fazer um movimento diferente. Ela pode experimentar algo diferente, decidir por algo diferente, escolher uma outra coisa, a partir daquela compreensão. A constelação não diz nada, não explica nada, não dá nenhum conselho, nenhum diagnóstico. Familienstellen acontece. E quando acontece, a pessoa percebe, compreende, e só aquilo que ela compreende vai ter um efeito. Constelação familiar é confiança. É confiar que aquilo que é necessário ser mostrado se apresenta. E se apresenta pelo campo. Um campo mórfico, um campo de informações que existe também para todos, em qualquer lugar do mundo. Todos nós fazemos parte deste campo. Bem, eu sei que vão ter algumas perguntas, então eu vou finalizar um pouquinho aqui, vamos ver se eu agora consigo sair daqui. E vou perguntar para a Taine se a gente já tem nessas alturas alguma pergunta, ou se todo mundo, ou se as pessoas estão ainda com algum medinho de perguntar alguma coisa. Como está, Taine? As pessoas estão com medinho de perguntar alguma coisa. Não temos perguntas ainda, mas eu tenho algumas perguntas que eu selecionei, que são perguntas bem básicas, que todo mundo que sabe que a gente estuda e trabalha com isso sempre pergunta. Posso fazer uma delas, prof? Por favor, fique à vontade, Taine. Tá. A constelação pode ser feita para qualquer área da vida? Bem, então isso eu até já respondi. É tranquilo, qualquer área da vida, como você sabe, não é, Taine? Você já participou e já fez tantas, e já conhece, né? Então, eu imagino que algumas pessoas te perguntam isso, né? Sim, mas a constelação, principalmente por esse nome, constelação familiar,
Ah, então é só para minha família? Então a família toda tem que fazer junto? Não, é para qualquer área. Você pode ver a sua profissão, a sua questão financeira, uma questão com filhos, uma questão com o seu relacionamento, um departamento na empresa que não está bom, um novo produto, algo que te incomoda, um sintoma, qualquer assunto. Vamos. Tem outra perguntinha também que é bem recorrente, né? Posso constelar por outra pessoa? Essa é bem interessante. Uhum. E é uma gracinha, porque a Taine já ri, né? E já fica, sabe, ela sabe a resposta. Estou Não! fazendo às vezes de quem conhece pouquinho a constelação, né? Estou me colocando no lugar de quem conhece pouco e tem essa curiosidade de saber um pouquinho mais. Sim. E eu vou dar um recado para o Valfredo. Como agora a gente está aqui num ping-pong, não precisa me colocar em tela cheia ou a Taine. Acho que a gente pode falar aqui perto, junto com as outras pessoas. Até a gente pode observar, né, Taine, como fica a carinha aqui. O Fábio e a esposa que estão aí já são estudantes, já estudam na Escola Hellinger. A Taine já é estudante conosco, já estuda há alguns anos de constelação familiar. Vamos ver se tem mais umas carinhas aí. A Fernanda nos acompanha há muitos anos. Mas tem gente nova que está chegando agora e é para vocês que a gente responde com muita alegria, com muito respeito por vocês estarem começando e que bom que vocês têm vontade de conhecer um pouco mais. Então, vou responder a pergunta que a Taine fez de um jeito bem sincero. Ninguém pode constelar por outra pessoa. Não podemos. Não podemos tentar intervir na vida de alguém. Por mais que a gente goste, gente. Porque quem pergunta isso, não é, Taine? Geralmente é aquela pessoa que gosta muito de alguém, que quer que essa pessoa fique bem, descubra alguma coisa boa, melhore a sua vida. Então, a gente vê muito isso. Por exemplo, uma esposa, é muito comum uma esposa chegar para a gente dizer assim: eu sinto que meu marido tem tantos problemas, e eu já constelei, e eu vi que é tão bom. Será que eu posso constelar por ele, para ele resolver essas coisas? Não pode. Nem pela sua irmã, nem pela sua mãe ou seu pai, nem por uma tia que está sofrendo. Não podemos, porque não podemos interferir nestas escolhas e decisões que as pessoas farão a partir daquilo que vão descobrir. E por mais que eu goste de alguém, eu não posso saber as coisas da vida dessa pessoa. Eu não tenho essa condição, essa permissão. Eu não consigo simplesmente entrar na vida do outro, sentir como foi aquela vida e tentar fazer algo com aquilo. Só a própria pessoa pode. Se quiser. Então, a constelação é uma decisão única, própria, individual e que necessita, sim, de vontade e coragem. Porque cada vez que eu for olhar para uma situação que me cause desconforto, dor, incômodo, eu vou olhar também para a solução, que geralmente não é fácil, porque se fosse fácil, eu já tinha resolvido sozinha. Prof, tem aqui uma perguntinha que chegou agora. É possível constelar sem acessar o campo? Nem sei te responder, porque nunca vi isso. Então, não é constelação, é outra coisa. Familienstellen, constelação familiar, como conhecemos, né?
que agora chamamos Familienstellen, acessa estas informações por este campo. Se eu não utilizar este campo de informações que está aí disponível e que na constelação surge, emerge, vem à luz, aparece. Se eu não utilizar isso, posso utilizar outras coisas. Mas então não é constelação. Posso olhar soluções em sonhos, em premonições, em outras formas, mas não é constelação. Familienstellen, constelação familiar, atua acessando ao campo de informações, que é o campo mórfico, que é um campo comprovado pela ciência. O biólogo, o cientista Rupert Sheldrake, trouxe muita informação sobre isso. Se vocês tiverem dúvida, podem perguntar por aqui também. A Taine, quem sabe, pode informar vocês como vocês encontram na internet muito tema, né, muita informação sobre isso. Vamos adiante. Sim, tem mais uma perguntinha, se uma gestante pode constelar em qualquer período da gestação. Excelente pergunta. Depende muito da pessoa, depende de como ela estiver se sentindo. Eu já tive alguns casos assim, como eu já fiz muitas constelações, então já aconteceram sim. Aconteceram casos em que a mãe grávida foi constelar e foi muito bom para ela, para os filhos que ela já tinha e para aquele bebê, que veio, então, muito mais livre, digamos assim, daquilo que poderia causar alguma dor, algum sofrimento. Então, se essa mãe deseja constelar, a gente precisa olhar um pouquinho qual é o desejo dela, qual é essa vontade, qual é a questão, e um constelador experiente vai saber dizer, ok, tudo bem, vai ser interessante para você, e é possível sim, não tem nenhum perigo, não tem nada de ruim. E um constelador também, pela sua experiência, talvez diga, agora não é o momento. Para isso que você deseja, talvez não seja o momento. Então, cada caso deve ser olhado assim, mas não há nenhuma contraindicação. E, é claro, a experiência do constelador vai dar a resposta para cada caso. Tem mais uma perguntinha ali de uma moça, mas acredito que você já respondeu. Se ela pode constelar, perguntando, o tema dela é como posso ajudar o meu irmão? Muito interessante. E eu gostaria até que essa pessoa pudesse vir fazer essa pergunta aqui. Você sabe quem é, Taine? Sei, já te digo. Sou eu, Gislene Maria. Isso. Gislene, isso. Gislene, seja bem-vinda. Você pode fazer a sua pergunta aqui, então, por favor? Eu tenho um irmão, mas assim, eu sou consteladora também. Algumas pessoas procuram. Eu posso, assim, como eu posso ajudar minha mãe, como eu posso ajudar minha filha, tal. No meu caso específico, eu venho me questionando com relação ao meu irmão, né? Ele é o irmão mais velho, eu já sei mais ou menos, eu sou a caçula, eu já sei mais ou menos, né, o que está acontecendo, e ele não tem lá o tempo dele, como você disse, não posso interferir na escolha dele, nem nada, e por isso que eu estou perguntando sobre isso, porque eu penso muito nele, de como eu poderia ajudar, de onde eu estou como uma irmã mais nova. Muito difícil. E que bom que você trouxe essa pergunta, Gislene.
e dá para observar a tua emoção quando você fala, pelos teus gestos, o quanto você gostaria de poder fazer alguma coisa. E que bom que você disse, você é consteladora. Então, vocês veem, ser constelador não nos exime de termos problemas na nossa família, no nosso sistema, com a gente mesmo. Agora, o que eu vou te responder? E se nós estivéssemos aqui na vivência, né, eu já vou dizer para vocês como acontece, quando vem um caso assim na nossa vivência, a gente já constela. Mas aqui não é o caso, hoje nós não vamos fazer. Mas eu vou te dar uma resposta que talvez ajude o teu coração a olhar para isso. Você pode olhar o seu irmão com muito respeito, do jeito que ele é. Porque se nós queremos que a outra pessoa seja um pouquinho diferente, mesmo que seja, porque nós amamos muito essa pessoa e queremos que essa pessoa tenha uma vida melhor, o que nós passamos para essa pessoa internamente? Nós dizemos internamente, assim como você é, não está bom. Então, o teu coração, e você já sabe disso, não é? Essa resposta que eu te dou não é novidade, mas é só para acalmar o teu coração e quem sabe te trazer uma luzinha, né? E para nós todos isso é importante. Observem o que você diz para um irmão, para um tio, para um parceiro que tem uma vida difícil, que tem um destino difícil, que passa por situações muito complexas, e você, numa boa intenção, você diz a ele, eu queria que você fosse melhor, que a sua vida fosse melhor, eu queria que você fosse diferente. Então essa pessoa fica ainda mais humilhado, mais triste, porque ele não consegue ser diferente. Ajuda muito quando a gente está nesse lugar de irmão mais novo, de alguém que chegou depois. Ajuda muito quando a gente pode olhar, ou qualquer um de vocês olharem para as pessoas da sua família, dizendo internamente, assim como você é, e exatamente como você é, eu te respeito. Eu te vejo com um destino difícil e eu te respeito. E eu vejo que você só pode ser assim. E eu vejo que você faz o melhor que você pode. Então, isso traz força para essa pessoa. Obrigada, Gislaine. Eu que agradeço, Marilise. Muito obrigada. Taine, o que mais nós temos? E agora, tem alguma pergunta no chat? Alguém já teve coragem de fazer uma pergunta? Senão eu vou adiante aqui no tema. A Marilene pediu para falar um pouquinho sobre as ordens da ajuda. Ah, ótimo! Eu já ia falar sobre isso. Marilene, muito bom. Colega. Muito bom. Então, vamos lá. As ordens da ajuda, que é algo que o Bert Hellinger também trouxe para nós, são as ordens que permeiam a todos os ajudantes, sejam consteladores ou em qualquer outra área. Porque você não precisa exatamente ser constelador para trabalhar com as posturas da constelação familiar, de família Anstelle. Você pode usar isso na sua família, como advogado, como juiz, como médico, como manicure, o que você fizer. E agora eu vou mostrar para vocês quais são essas ordens. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar de novo aqui. Vamos lá. Eu coloquei aqui para facilitar, para vocês verem e até copiarem se vocês quiserem. Então, eu coloquei assim. Aqui nós temos a postura do constelador e as ordens da ajuda. Essa postura pode acompanhar vocês
em qualquer atividade. Você trabalha com vendas, você trabalha no atendimento no balcão, você trabalha como promotor de justiça, como policial, qualquer, como professor, ou apenas você é mãe, pai em casa. Essas posturas nos ajudam muito. Responsabilidade. Então, assumir a sua responsabilidade. Assumir a responsabilidade pelos seus erros, pelo que você... as consequências daquilo que você faz. Coragem e confiança. No caso do constelador, confiança no campo, confiança nas informações, coragem de olhar para isso que aparece. Não ter intenção. Então, quando nós constelamos ou ajudamos alguém, ou levamos algum apoio, alguma ajuda para alguém, nós não temos intenção nenhuma de que a pessoa seja diferente, ou seja melhor, ou mude a sua vida. Não há nenhuma intenção, porque só a pessoa vai poder fazer algum movimento. E aqui coloquei cuidar de si mesmo. Claro, porque se eu não cuidar de mim, como eu posso ajudar outra pessoa? E as ordens da ajuda, que bom que a Marilene lembrou, que é a nossa aluna também, e deve ter sido interessante também para você, né, quando a gente aprendeu. As ordens da ajuda, basicamente, o cliente é um adulto. Aham, então eu trato esse cliente como adulto e eu também me coloco como adulto. Porque muitas vezes o cliente vem como se fosse uma criança precisando dos pais. Ele vem com uma atitude infantil pedindo ajuda. E se o constelador cair nisso, o terapeuta, o ajudante cair nisso, não tem como ajudar. Então, a ajuda a um adulto é proporcionar amadurecimento a essa pessoa, é tratar essa pessoa de igual para igual. Outra ordem, né? O cliente tem os seus pais. Então, eu não posso me colocar no lugar dos pais do cliente. Ele sempre vai ter os seus pais e eu vou olhar para isso. O constelador precisa compreender que esse cliente tem a história dele, assim como foi. E esses pais, os pais dele, os seus pais, são os melhores pais possíveis. Os únicos pais possíveis. Os pais certos. Gente, por mais difícil que seja a vida de uma pessoa, ela não poderia ter outros pais. Simplesmente porque ela não existiria. Simples assim. Eu só existo e cada um de nós existe porque tiveram um homem e uma mulher como pais. Ponto. Pais biológicos. Pais que deram a vida. Esses são os pais certos. E nós olhamos sempre assim, para estes pais. O cliente traz todo o seu sistema familiar e ninguém pode ser excluído. Ainda quero voltar um pouquinho, falando de pais, né? Observe uma coisa interessante. Que bom que no dia 20 nós vamos poder ir mais profundo aqui, porque vocês que vierem no dia 20 de novo já vão vir com mais perguntas, com mais profundidade. Para que o constelador observe esses pais e respeite esses pais, primeiro o constelador precisa tomar os seus próprios pais e respeitar aos seus próprios pais. Por isso, é um trabalho, volta lá para cuidar de si mesmo, é um trabalho constante com a gente mesmo, em tomar e respeitar os nossos pais. Então, o cliente traz o seu sistema, ninguém pode ser excluído, e o constelador, o terapeuta, o ajudante, olha para isso e não exclui ninguém.
E se o cliente chega, mas eu tenho um tio que é um assassino e está preso. Sim, isso faz parte da história dele. Isso é a consequência dele. Essa é a responsabilidade dele. Porém, como seu tio, faz parte do sistema familiar. E o lugar dele, ninguém pode ocupar. O cliente e todos do seu sistema fizeram suas escolhas, portanto, não há julgamento. Emendando aqui, né, no que eu falei antes. O constelador, o terapeuta, o ajudante de pessoas, ele não vai julgar. Nossa, mas que mãe foi essa que largou uma criança num cesto de lixo? Nossa, que pai foi esse, alcoólatra, que batia nos filhos? Não há nenhum julgamento. Como pais, só podiam ser esses pais. Como homem e mulher, eles assumem as responsabilidades do seu destino, do que puderam fazer, daquilo que conseguiram fazer. O cliente tem a força necessária para arcar com as suas deficiências, limitações e destinos. Então, eu voltei aqui sem querer. Então, o que acontece às vezes com um constelador, quando ele acha que esse cliente está doente, coitado, está com tanto problema, né? Passa tanta dificuldade e fica com pena. Então, ele não tem força. Esse terapeuta, esse constelador, não vai ter força para ajudar uma pessoa se ele se penalizar, se ele ficar consolando, se ele achar que essa pessoa é um coitado. Vocês lembram ali na minha apresentação, eu falei um pouquinho, mostrou ali que eu trabalho com presos, né, no sistema carcerário e também com jovens infratores. Observem como isso é importante. Como é que eu vou conseguir trabalhar com essas pessoas como adultos, de iguais para iguais, vendo em cada um os seus pais, o seu sistema familiar e respeitando as escolhas que estas pessoas fizeram, assim como o peso da responsabilidade e das consequências que eles estão pagando. Assim eu consigo ajudar. Assim eu consigo fazer uma constelação que talvez mostre para essa pessoa algo importante. E que talvez promova nessa pessoa uma possibilidade de mudança, um movimento novo. Mas isso já não me interessa mais. Eu não quero saber, porque eu não tenho nenhuma intenção do que a pessoa vai fazer com aquilo que ela acessou, com aquilo que ela viu. Aqui os livros que eu falei para vocês, se vocês quiserem anotar, As Ordens do Amor, eu acho um livro fundamental. As Ordens da Ajuda, que estamos falando agora. Então, aqui vocês têm os dois livros em que, basicamente, Bert Hellinger coloca os princípios e os fundamentos de Família Stelling. As Ordens do Amor e As Ordens da Ajuda. Também coloquei aqui o último livro dele, que é uma autobiografia. Os dois livros da Sophie Hellinger, que trazem aqui os fundamentos da constelação familiar, e O Amor do Espírito. Agora vamos ver se eu já consigo sair daqui e vamos ver se a Taine tem alguma pergunta a mais. Sim, até quero sugerir um livro que é bem... Ele é bem simples, mas ele foi bem interessante, que é esse aqui, o Constelações Familiares, porque é uma entrevista que o Bert dá, então fica bem fácil, porque como a repórter era uma leiga, ela era leiga, então é como se fossem nossas perguntas de quem não conhece. É muito legal para quem quiser conhecer, sim, um primeiro momento, as constelações familiares. Bem legal. Muito bom, Taine. Até eu lembrei de colocar a capinha desse livro e depois acabei esquecendo. Boa lembrança. Tem mais uma perguntinha assim. A diferença da constelação clássica para as novas constelações e se a Hellinger Schule orienta somente as novas constelações a partir agora, assim, nesse momento.
Bem, o trabalho de Bert Hellinger, junto com a sua esposa Sophie Hellinger, que entrou com ele nesse trabalho antes até de fundar a Hellinger Schule, né? O trabalho deles foi se modificando um pouquinho ao longo do tempo. Mas foram pequenas e sutis mudanças que foram acontecendo, porque essas descobertas, e o nome diz, né, são descobertas, continuam acontecendo. Isso não é parado, isso não é estanque, isso não é uma coisa fechada num quadradinho. A cada vez que Bert e Sophie Hellinger, e nós também aqui trabalhamos, nós vemos coisas novas. Algo novo se mostra e o caminho novo vai se abrindo. Porém, é tudo igual. O que acontecia nas primeiras constelações, as constelações clássicas, quando, começo de Familienstellen, Bert Hellinger começou esse trabalho com pessoas. Então, naquela época, ele pedia para o cliente organizar a sua família. O cliente convidava alguma pessoa para representar um membro da sua família. Com o tempo, Bert Hellinger percebeu que não era necessário o cliente convidar alguém. Qualquer pessoa poderia entrar neste campo e se sentir no lugar daquele membro da família ou daquela pessoa envolvida naquela questão, se comportava exatamente como aquela pessoa se comportava, sentia e ia para o lugar certo, né, em que aquela pessoa se sentia e não dependia do cliente. Então, a partir daí, o cliente ficou sentadinho, olhando, e outros participantes vinham à medida que sentiam, porque a constelação familiar atua para todos. Todos sentem o efeito. Quando vamos lá para a Alemanha, eu sempre conto isso aqui para os nossos alunos, lá tem em torno de 800 pessoas, de quase 50 países, traduzido em 9 línguas. Então você pode pensar, nossa, mas uma constelação feita ali naquele palco, tão distante, 800 pessoas assistindo no imenso teatro? Todos são comovidos, todos se emocionam, todos sentem, todos saem com uma nova compreensão para si mesmos. Então, a constelação não é para uma pessoa, é para todos que estão envolvidos. Bem, eu disse antes, quando respondia para a Gislene, que eu não faria aqui uma constelação, porque não é o momento, a gente vai fazer isso no dia 20, quando é a vivência. Mas eu sei, e posso dar esse exemplo agora, sem conhecer a maioria de vocês, que o que eu falei para ela serviu para vocês. Eu sei que cada um de vocês sentiu algo pessoal para si mesmo, a partir da pergunta que ela fez. Então, a constelação é para todos. Aí, percebendo isso, Bert Hellinger deu um nome para a constelação medial, que ele percebeu que era uma constelação mais espiritual e que não precisava de palavras, porque no começo haviam haviam intervenções. O Bert ou a Sophie iam até lá e diziam, como você está se sentindo? Então, a partir de algumas compreensões que eles perceberam, não era necessário. Se compreendeu que as pessoas sentiam e aquilo vinha e todos compreendiam o que estava acontecendo. Depois vieram, então, as novas constelações, com o nome de novas constelações, em que se fala muito pouco ou quase nada. Em que, se necessário, e apenas se necessário, o constelador percebe uma palavra ou uma frase que emerge naquele momento.
E naquele momento o constelador diz uma palavra ou uma frase para uma das pessoas. E é assim. Às vezes as constelações transcorrem sem nenhuma palavra. Então, a pergunta que a pessoa fez, se a escola Hellinger Schule recomenda o uso das novas constelações? Não. A Hellinger Schule recomenda os fundamentos de Familienstellung. As posturas de Familienstellung. E isso você aplica do jeito que você puder, na hora que você puder. Você pode constelar, então. Por exemplo, hoje nós sabemos que tem constelações de tantas formas, né? Você constela com os bonequinhos, com figuras. Eu faço a constelação espiritual, que não tem, só tem imagens internas, não tem figuras, não tem bonecos, né? Então, você pode fazer constelação de muitas formas. Se você utilizar os fundamentos da constelação, as posturas, você pode trabalhar e a constelação vai aparecer, vai acontecer. Mais alguma pergunta, Taine? Espera aí. Não. Por enquanto, não. Então, eu vou convidar, se alguém de vocês quer levantar a mãozinha e dizer aqui, falar aqui alguma pergunta, ou até dar um depoimento, contar alguma coisa, como está se sentindo agora, nesse momento, ou se tem algo que te incomoda, se tem alguma coisa que você gostaria de compartilhar, de contar, de perguntar. Tem alguém que gostaria? Pode levantar a mãozinha, o Valfredo vê e já liga o microfone, ou a pessoa já liga o microfone. Vamos ver, eu estou procurando vocês aqui. Tem algumas pessoas que não abriram o vídeo ainda, que a gente não enxerga o rostinho, né? Mas tem algumas, a Ana Paula está sorrindo, a Luciana está sorrindo, Fábio está sorrindo, a Beatriz. Que bom, que bom. Quem gostaria de contar um pouquinho, alguma coisa para nós? A Beatriz. É isso? Achei que você tinha levantado a mãozinha. Quem gostaria de falar um pouquinho com a gente, alguma coisa, alguma experiência? Quem sabe, Fábio, você gostaria? Você que é nosso colega? Pode ser? Isso. Abre teu som aí, pode falar pra gente. Conta para nós alguma coisa. Boa noite a todos. Boa noite. Tudo bem? Enfim, tudo que você vem colocando sobre Familienstellung é tão novo assim para nós, esse novo chamado de falar sobre constelação familiar. Então isso toca muito profundamente em cada um. E a gente tem que estar muito aberto a tudo isso. E eu acho bem interessante cada movimento que se faz, cada movimento que a gente vai aprendendo. Então, por mais que são questões que a gente já vê lá na escola Hellinger, tudo que a gente vem aprendendo e vem sendo colocado para nós, cada coisa que a gente vai ouvindo, cada dia a dia, nós vamos aprendendo cada vez mais. Por isso que é muito importante a gente estar sempre em formação, como você mesma colocou antes no começo. Cada constelador nunca vai parar. Em si, vai sempre ter que continuar. Estudar, estudar, estudar. Então, acho que é válido para tudo isso que você colocou. É aquilo que a gente precisa nesse momento, ouvir algo. E o que mais me chamou a atenção, então, foi justamente essa questão, Familienstellung. Acho que é esse novo olhar para tudo isso. Que bom, muito obrigada. Você trouxe uma palavrinha, não é à toa que você tinha que falar, Fábio. Você trouxe uma palavrinha essencial, a palavra olhar. Como nós aprendemos a olhar para as situações, como nós aprendemos a ampliar o nosso olhar.
Então, nós como consteladores, terapeutas, ajudantes de pessoas, a gente se coloca com um olhar amplo, muito aberto, para tudo e para todos, sem nenhum julgamento, assim como foi. E é tão interessante que este olhar, eu lembro do Bert Hellinger, as primeiras vezes que fui estudar lá na Alemanha, e que ele ensinou para nós esse olhar. Então, ele dizia para nós assim, esse olhar, ele olha para o vazio, ao mesmo tempo em que ele olha para o todo. E a comparação que ele fez foi assim, é como se você olhasse para, assim, numa direção, num ângulo um pouquinho mais para baixo, assim, para uma parede, e você olha através da parede. E isso é longe. Então, esse olhar, ele tem uma postura aberta, que não julga, que aceita, que enxerga, que vê todos. E, ao mesmo tempo, Fábio, que bom que você falou no olhar. Este olhar deixa o constelador livre, seguro. Porque desta forma, o constelador não interfere na vida do outro, não deseja nada. Então ele fica livre. Mas ele olha, e esse olhar muda para a pessoa. É muito interessante. A gente, numa constelação, quando fazíamos presencial, né, que agora não podemos porque não podemos nos encontrar, mas durante muitos anos, muitas vezes fizemos assim. Então, a pessoa está constelando, está sentada do meu lado, a constelação se desenrola, e, de repente, o meu olhar se amplia. E eu olho para todos. E neste olhar, com o meu olhar, eu percebo que ele ou ela, do meu lado, também olha. Olha para onde eu olho. E para onde eu olho? Para todos, iguais, sem distinção, sem melhor ou pior. E às vezes, quando isso acontece, se eu olho para a pessoa do meu lado, de repente eu vejo que o rosto muda. Parece que ganha um pouco de vida, de cor no rosto. O rosto da pessoa muda. Parece que de repente vem algo assim que, ai, agora eu vi. Agora eu olhei para isso. Você sabe o que é isso, né? Quem é constelador aqui sabe, vejo que a Vivian está aqui também, que também é nossa aluna, consteladora. Então, a gente sabe o que é esse jeito de olhar. E esse jeito de olhar, amplo, aberto, sem julgamento, vocês podem usar em qualquer situação. Quando alguém vier se queixar para vocês, quando alguém vier pedir um conselho, uma ajuda, uma opinião, então você olha para essa situação que essa pessoa relata e você olha de um jeito amplo e não diz nada. Vou dar um exemplo para vocês. Quando estudamos direito sistêmico, e aí a gente observa como a família Stellen atua na área jurídica, na área criminal, na área do sistema jurídico, né? Então, muitas vezes nos deparamos com situações em que pessoas vêm se colocar como vítima,
como um coitado que sofreu uma agressão, que foi maltratado, né? Então, nós olhamos para isso com muito respeito, cuidadosamente, nós escutamos essa pessoa. E ao mesmo tempo que essa pessoa relata o que ela passa e que ela acusa tanto a um outro, que é o agressor, que é o mal, eu também coloco no meu campo de visão, no meu coração, também esse mal. Então, na minha visão, no meu olhar, eles estão juntos. E eu não faço distinção. Ambos são pessoas, ambos têm dificuldades. E eu escuto a quem vem me dizer da sua dor, do seu sofrimento. E eu compreendo e eu respeito isso profundamente. Mas eu também coloco aquela pessoa que é o malvado. E às vezes só nesse gesto, nessa postura, de repente a outra pessoa percebe, eu não disse nada, mas ela de repente percebe algo, a postura dela também muda, e ela começa a dizer alguma coisa assim, eu também tenho um pouco de culpa nisso, ou qualquer coisa assim. Ok. Quem mais gostaria? Mais alguém gostaria de falar? Vivian, quer dar uma palavrinha com a gente? É bom ter vocês aqui, nossos alunos. E quem é colega da Taine? Taine, chama algum colega seu. Vivian, você quer falar um pouquinho? Abre teu som. Oi, Marilise, tudo bom? Quem está aí com você? Dos nossos encontros, é a Beatriz. Oi, Beatriz. O meu nome estava como Beatriz, aí você falou, Beatriz está, porque ela faz aula online aqui por esse aplicativo. Então era isso. Eu achei a Beatriz com uma carinha conhecida. Então, o que a gente está conversando, traz para você alguma dúvida, algo que você gostaria de compartilhar ou perguntar? Olha, essa quarentena está sendo assim uma experiência até que boa para mim, porque eu estou aprendendo tanto, estou assistindo tantos. Eu me inscrevi num congresso também, no ano passado, acho que era do Wallace Lima, e eu estou vendo aquelas entrevistas e, né, e acompanhando você também, todas as suas lives e tudo, e tá sendo uma experiência muito, muito boa para mim, assim, eu tô sentindo, assim, que eu tô me preparando melhor pro ano que vem, assim, o ano que vem promete algo, assim. Que bom! Então tá sendo, assim, uma experiência muito boa, assim, eu vejo, revejo, leio os livros, vejo as lives, aí cada vez que eu só um minutinho. Cada vez eu vejo e eu fico pensando, meu Deus, ainda não sei nada, deixa eu aprender mais um pouco. Mas aos pouquinhos vai, né? Tendo principalmente essa questão do não julgamento que você acabou de colocar. Aí eu tento fazer isso assim com tudo agora que eu vejo, sabe? Tudo qualquer pessoa que eu encontro, eu tento olhar dessa forma, mas é um trabalho, né, de dia a dia, assim, mesmo, Exato. O não julgamento, eu acho que é o mais difícil, né? Até na questão de você olhar e tentar, assim, não querer ser aquela pessoa que vai ajudar, assim, no sentido de salvar a pessoa, né? Então, que eu tenho um pouco disso, de querer ajudar nesse sentido. E eu sei que isso acaba atrapalhando. Então, eu tenho que me colocar dessa forma né, do não julgamento mesmo, que cada um ali, como você falou, tem a sua responsabilidade, cada um é adulto, né, para poder resolver as suas coisas. E muito meio bom. difícil para mim, assim, tá sendo um trabalho, né, etapas que eu tô tentando... Para nós todos, Vivian, não é fácil, e eu acho que é uma das tarefas mais complicadas, e a gente só
aprende um pouquinho mais praticando, todos os dias, e a gente vendo como a gente erra todos os dias. Pois é. É verdade. Aí eu fico pensando naquilo que eu passei. Ah, meu Deus, acho que eu não devia ter feito assim, devia ter feito de outro jeito. E aí a gente vai aprendendo. Hoje me ocorreu algo assim, porque eu cometo muitos erros também, estou sempre aprendendo, estou sempre estudando, né? Então, hoje me ocorreu algo assim, por quê? Por que que eu cometo erros? Por que que eu deixo de fazer alguma coisa e faço outra, ou faço uma coisa errada? E de repente me veio uma compreensão assim, porque eu estou viva. Só por isso. E enquanto eu estiver viva, eu vou errar. E vou fazer de novo, vou aprender de novo. É assim. Obrigada. Taine, você gostaria de chamar algum colega seu, alguém para conversar? Valfredo, quantos minutos temos ainda? Acho que já está quase na hora, né? Não sei bem como estamos. Quantos minutos passamos, né? Quantos minutos já passamos? Está marcado 1h32. Vocês aguentam mais uns minutinhos, né? A Marilene quer falar, ela quer dar uma palavrinha, ela escreveu ali no bate-papo. Ai, que bom! Abre teu som, Marilene. Abriu, deu certo? É que eu estou me virando aqui, no celular, que eu não estou na minha casa. Mas é tão bom ouvi-la falar, sabe, Marilisa? E também a Taine aí como mediadora, as suas alunas, né, aproveitando dessa força que você nos dá para a gente se lançar nessa, né? E Marilise, hoje bateu muito forte em mim quando você fala o quanto que é importante para a constelação. Eu que estudei ontologia e venho na ontologia, como a constelação se serve da distinção corporal e da distinção emocional, que ela foge da linguística, né, do radical da mente, e ela se centraliza muito na parte do sentir. E faz muito sentido, agora que eu estou fazendo o curso de Bioquímica das Emoções, no símbolo da Júlia, o quanto isso fica muito claro, que a constelação ela vem muito de encontro disso, né? Que a gente se utiliza muito do sentir e da distinção corporal, que fala mais do que a linguística, a nossa declaração, as nossas afirmações. Então foi uma coisa assim que veio muito forte, eu falei, eu quero compartilhar. E é sempre bom estar te ouvindo, bate muito, né, com aquilo que eu acredito, a forma que você nos ensina, nos dá essa coragem de querer aprender muito mais e buscar muito mais sobre as constelações. Minha eterna gratidão. Muito obrigada, que bom, que legal. A Júlia tem também, né? A Júlia que escreveu, montou e criou, né, o curso da Bioquímica das Emoções. Então, é assim mesmo, é pelo sentir. Não se usa a razão, se usa as sensações, as percepções. E a gente descobre tantas coisas escutando os sentimentos, né? Escutando o coração. A Júlia quer dizer alguma coisa para complementar? Ok. Então, eu vou convidar a Taine. Agora eu quero te escutar um pouquinho. Gente, eu preciso contar para vocês por que eu convidei a Taine para ser moderadora justamente dos fundamentos de família Steller. Porque essa menina pergunta tanto. E nós compartilhamos muito. Ela me manda umas perguntas bem desafiadoras e a gente fica trocando áudios, não é, Taine? É muito bom, muito obrigada. E agora, se você quiser contar um pouquinho, falar um pouquinho da tua experiência de você ou fazer alguma pergunta também, fica à vontade.
É verdade. Ainda bem que eu tenho você, né? Para mandar áudio, para me esclarecer. Ai, é lindo. A gente conversa muito sobre isso, né, prof? Sobre a responsabilidade do constelador, a postura, o que ele entrega, que é totalmente sem intenção. Essa semana a gente ainda estava conversando, até falei de uma pessoa que eu atendi que ela queria ver o relacionamento, mas ela queria uma resposta se ela ia casar, ter filhos com aquela pessoa, e deu na mamãe. E ela, não, a minha mãe não, quero saber dele. Então, eu queria escutar um pouquinho de você, eu já sei, porque a gente conversa muito sobre isso, mas eu acredito que vai ser grande para todo mundo. A responsabilidade do cliente. Que bom. Bom que você trouxe isso, ótimo. Então, é assim mesmo. O constelador, ele só pode fazer pouco. O constelador, ele só pode se colocar à disposição, se colocar disponível para facilitar que o cliente, que a pessoa veja o que ela precisa ver. É um trabalho de muita responsabilidade do constelador. Não é uma tarefa fácil, requer muito estudo, muito preparo, muita experiência, porque o constelador não preparado, ele pode atrapalhar mais a vida da pessoa do que ajudar. Então, esse constelador, com o que ele sabe, ele vai ajudar essa pessoa a olhar para um tema, uma dificuldade. Como eu falei antes para vocês, sempre é algo difícil, porque se fosse fácil, já estava resolvido. E o constelador proporciona a oportunidade de olhar para a verdade. Eu sempre digo isso para os nossos alunos, né? A constelação mostra a verdade, assim como é, direto ao ponto, direto na verdade. E depois, o constelador se retira. Eu, por exemplo, esqueço tudo. Alguns de vocês sabem que se já constelaram comigo, a pessoa vem no dia seguinte, olha, minha constelação, eu queria saber um pouco mais disso ou daquilo, porque ali a gente não fala nada, e eu digo, não me lembro de nada, porque não é meu. Eu deixo tudo com essa pessoa. E esta pessoa vai fazer algum movimento se quiser. Essa é a responsabilidade da pessoa que pediu para olhar. E ela vai fazer com o que ela viu, com a compreensão dela, o que ela quiser. Então, tem aquela palavrinha, né, boba, assim, que vocês já escutaram muito, né? Sabe o que é? Não, sabe o que é? Não dá ainda, né? Sabe o que é? Que hoje não dá, né? Então, é assim. Às vezes a pessoa não está pronta, né? Então, ela não faz nada. Não faz movimento nenhum. Não vai para nenhum lugar. Porém, o que ela precisava ver, a verdade, está vista. E isto aqui foi compreendido. Hoje mesmo eu fiz uma constelação e quase todos os dias eu atendo pessoas que vêm trazendo um tema, e eu faço a constelação por WhatsApp, né? Online. Então a pessoa vem trazendo um tema. O meu tema é o meu relacionamento. E quando ela vai para suas imagens internas, para a verdade, vai dar num outro lugar. Não tem nada a ver com relacionamento, é num outro lugar. Mas aquilo toca profundamente, faz sentido para ela. Depois disso, eu me retiro, eu não falo mais com a pessoa, não pergunto nada, não vou atrás, não explico, não quero saber de nada,
Porém, pelos depoimentos que eu vejo depois e por mim mesma, eu sei que isso teve um efeito naquilo que a pessoa queria, mas não do jeito que ela queria. Olhar para um relacionamento, por exemplo, não é assim, então vamos olhar e vamos colocar, por exemplo, vamos colocar aqui está seu marido, aqui está você, um está olhando para o outro, nada disso. Pode ser que o que apareça seja uma experiência que essa pessoa teve aos 5 anos de idade. Ou um trauma, uma questão que ela vivenciou aos 13 anos de idade. Ou algo que os pais dela passaram. Ou algo que os avós passaram. Essa semana passada eu constelei uma moça que a questão era relacionamento e a primeira imagem interna que ela acessou foi o casamento dos bisavós. Então, depois que a pessoa acessa essas imagens, ou acessa essa constelação, ou vê o que ela precisa ver, aquilo que ela vai fazer, o próximo movimento, certamente vai ter relação com o assunto dela. Porque a alma mostra aquilo que está por trás da dificuldade. Então, quando ela viu isso e compreendeu isso, ela pode fazer algo diferente para o relacionamento, para a família, para o trabalho, para aquele tema que ela, a princípio, trouxe. Mas que, na verdade, não é exatamente isso. É algo mais profundo. É algo mais sutil que não era visto. Então, é assim, né, Taine? A constelação mostra a verdade. E a pessoa faz com isso o que ela puder fazer, mas está visto. Está compreendido. A alma entendeu. Não dá para dizer que não viu. Então, no caso dessa cliente, como você mencionou, um exemplo assim, essa pessoa que esperava algo, ela recebeu o que ela precisava. Exatamente o que ela precisava. E isso que ela recebeu, isso que ela viu, vai ter um efeito no seu relacionamento. Mas não do jeito como a gente imagina, é do jeito como ela agora olha para isso. Tudo bem, Taine? Tudo bem. Então, nós podemos finalizar por aqui, ou mais alguém gostaria de falar? Alguém que ainda não disse alguma coisa? Quem eu vejo aqui? Ana Célia, Michele, Berenice. Berenice, na sua experiência de vida, né? Porque você quer falar alguma coisa? Marilise, eu acho que eu vou deixar para o dia 20, então. Claro! Eu estou gostando muito, assim, né? É uma teoria nova, embora tenha muitos pontos comuns com os referenciais teóricos a que eu estou acostumada. Mas é bem interessante, estou me interessando bastante. Que bom! Seja sempre bem-vinda. Todos Obrigada. vocês. Dia 20, a gente tem uma vivência que são 3 horas, daí é um tempo maior, com os exercícios, constelações. E essa vivência tem uma certificação. Nós decidimos fazer assim porque percebemos que é um estudo, é um aperfeiçoamento, e esse do dia 20 não fica gravado. Esse só tem acesso às pessoas que fizerem inscrição. Mais alguém gostaria de falar ou estão todos bem para a gente se despedir? Como vocês estão? Bem. Tudo em ordem? Então tá bom. Então eu vou pedir para o Valfredo para ele coordenar aqui de abrir o som e vocês, todos nós podemos com o som aberto dar um tchauzinho e nos despedirmos. Por favor. E eu agradeço. Obrigado a todos. Tenham uma boa noite. Gratidão. Muito obrigada, Maria. Estava muito boa bom. Noite, então, boa noite, bom final de semana. A todos. Tchau. Um tchauzinho para mim. Boa noite. Parabéns,
Taine, como mediadora, muito boa. Obrigada, Taine. Obrigada, Fernanda, pelo apoio. Obrigada, Valfredo, pelo suporte. Obrigada, Marlise. Valfredo, tira uma foto da turma aqui dizendo tchau. Não esquece de tirar uma fotinho. Boa noite, muito Gratidão, bom. Marilise. Tchau. Taine, Oi, parabéns, filha, boa noite. Taine. Oi, e tchau, né? Beijo, Júlia. Boa noite. Beijo. Tchau, tchau. Agora eu entendi, viu, Viviane? Boa noite, obrigado pela presença. Obrigado, Valfredo. Obrigada. Até mais. Obrigado, Até mais. Obrigado. É.